Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre ameaças e oportunidades, política, religião, partidos políticos, sindicatos. Vamos conversar sobre pessoas. Ao longo do processo eleitoral do ano passado e agora depois da posse do novo presidente, alguns amigos meus e eu nos estressamos devido a opiniões. E isso tem ocorrido com muita frequência entre muita gente, em muitos grupos, e eu acredito que tudo seja por conta de informação parcial e estarmos mal informados todos. Mas vejamos um pouquinho. Como é que o PT chegou ao poder e como é que o Lula chegou a presidente? O PT, ao longo de 20 anos, disputou quase todas as eleições e finalmente ganhou com o Lula depois de ter disputado 3 vezes eleições e não ter ganho nenhuma. E o PT chegou com uma história de luta dos trabalhadores, um partido formado pelos trabalhadores e que tinha uma filosofia democrática socialista, onde imperava a ideia de termos uma sociedade mais justa. De uma forma resumida, o PT chegou ao governo com esse discurso. E o Jair, como é que chegou ao poder? O Jair chegou ao poder depois de ter ficado 28 anos como deputado federal, depois de quase ter sido expulso do Exército, onde ele foi aconselhado a sair. Para quem não acredita, é só se entrar no Google e verificar as motivações que fizeram com que o Jair Bolsonaro saísse do Exército. E, ao longo de 28 anos, não fez absolutamente nada que o credenciasse a ser presidente do Brasil. Em compensação, armou um esquema super competitivo, super badalado, com auxílio de gente que auxiliou o Trump nos Estados Unidos e se elegeu presidente do Brasil. Ele e muitos outros políticos que rezam na cartilha dele estão aí sem programa, sem projeto, sem absolutamente um projeto de Brasil, mas com uma palavra de ordem chamada vamos acabar com a corrupção, não queremos mais que a antiga política faça parte do novo governo. Ora, essas premissas qualquer brasileiro tem na cabeça e não deseja mais. Não deseja mais a velha política e não deseja mais corrupção no Brasil. Não desejamos mais sermos roubados por ninguém. Por nenhum político, por nenhum partido, por nenhum ministro, por absolutamente ninguém. Todos queremos democracia, queremos estabilidade econômica, queremos crescimento econômico e queremos manter os direitos que ao longo de quase um século foram conquistadas às duras penas pelos trabalhadores do mundo inteiro, inclusive os trabalhadores brasileiros. Não adianta fazermos comparações com os governos do PT e com o governo do Bolsonaro que está iniciando. Os governos do PT vinham credenciados, ou melhor, a filosofia do PT vinha credenciado da luta dos trabalhadores. O governo do Jair Bolsonaro não está credenciado em nada, está credenciado na aspiração daqueles que votaram neles, que queriam acabar e queremos acabar, embora eu não tenha votado no Jair Bolsonaro, com a corrupção, com a ladroagem institucionalizada em todos os poderes no Brasil. Então, a briga do Jair não é a briga do Jair, é a briga do povo brasileiro que quer se livrar de todos os bandidos, de todos os ladrões que assaltaram o país desde que acabou o regime militar. Infelizmente, entramos
num processo democrático que deveria ter sido um processo de evolução e de crescimento, não apenas econômico, mas também de participação democrática de todos os brasileiros no processo de construção de um país novo, grande e democrático, para essa roubalheira generalizada, onde todos os partidos, uma vez lideradas pelo PMDB, outra vez pelo PSDB, outra vez pelo PT, fizeram parte. É claro que o PT tem grande culpa nesse processo, é claro que o PSDB e principalmente o PMDB tem culpa. Tem culpa sim, porque foi com o apoio do PMDB e restrito a todas as maldades que foram praticadas ao longo dos governos petistas e do PSDB, que foi possível fazer isso graças ao apoio irrestrito, porque roubava e deixava roubar junto com o partido que estava no poder. O PMDB é o grande culpado de toda essa tragédia nacional. Mas não é o único. Óbvio que eu não estou aqui defendendo PSDB e PT que não tenham culpa no cartório. Claro que tem. Mas não podemos cair na esparrela, como nossos colegas que votaram no Jair, de culpar sempre o PT por conta dos erros. Olha, o PT ficou lá atrás, o PT não existe mais como partido, embora exista na prática, né? E quem manda é outro governo. E algumas perguntas que são feitas a mim, talvez sejam feitas a você, o que você fez ao longo dos anos de governo do PT? Eu não concordei, não concordava e não concordo com o que aconteceu. Eu não me envolvi em nenhum processo obscuro e muito menos compactuei dentro de 40 anos de Petrobras de algum processo que possa ser condenado ou condenável. E sempre desci o cacete quando eram erros, seja de sindicato, seja do partido, por uma razão muito simples. O Lula, quando se elegeu a primeira vez, disse que ia fazer auditoria na dívida externa, disse que ia fazer auditoria na privatização, disse que ia acabar com privilégios e não acabou com os privilégios, nem fez auditoria e muito menos investigou Fernando Henrique Cardoso ou PSDB. Contrário, compôs com todos eles, com todos os partidos, para a famigerada governabilidade. Ora, o que temos hoje é um governo parecido que está jogando nas costas dos deputados e senadores a obrigação de fazer alguma coisa. Olha, a obrigação de fazer alguma coisa pelo Brasil todos temos, principalmente aqueles que foram eleitos dizendo que iriam fazer. Obrigação também tem os senhores deputados, os senhores senadores, de fazer o melhor pelo Brasil, pelos brasileiros e não por grupos econômicos. Entretanto, as propostas que vemos, que são dadas como a salvação da lavoura, a salvação do Brasil, é a reforma da Previdência. Ora, o governo passado, o usurpador, o Temer, que está sendo processado e finalmente foi julgado e vai ter que responder pelos crimes que cometeu, disse que a reforma trabalhista faria a grande diferença e traria a solução para os empregos que ele não criou e que ele mesmo ajudou a ceifar. Agora vem o governo do Bolsonaro e diz que a grande salvação da lavoura é a reforma da Previdência. Ora, a reforma da Previdência é consenso que tem que haver, mas tem que haver para acabar com os privilégios que as pessoas têm e não para acabar com a mísera quantia que os trabalhadores recebem por mês e os privilégios serem aumentados para quem já os tem, inclusive e principalmente os militares. Isso não é reforma, isso é dar garantias a quem já tem privilégio que vai continuar tendo privilégios. Então, não podemos concordar com uma reforma dessa natureza porque simplesmente ela não traz benefício aos trabalhadores. Ela garante os privilégios de quem já tem muitos privilégios. E vamos voltar ao que fez o PT enquanto partido e ao que fez o Bolsonaro enquanto pessoa
que está nos presidindo. Ele tem todo o direito de errar, como muitos já erraram, mas tem a obrigação de corrigir. E o que nós estamos vendo é sucessões de erros intermináveis, e quem votou nele se recusa a discutir o que está acontecendo, dando como desculpa os erros que foram cometidos pelo PT, PMDB e PSDB, e particularmente o Lula. Convenhamos, olhar para o futuro e achar que o presente não se resolve porque o passado não permite, é ignorância política e é miopia social. O que é preciso fazer é ajustar o curso da nave enquanto ela está navegando. Não podemos esperar que ela chegue ao porto, porque não sabemos a que porto vai chegar, e as diretrizes são as piores que a gente poderia imaginar. Privatizar tudo não é solução para nenhum país. Nenhum país decente, exceto os Estados Unidos, tem tudo privatizado, e também nos Estados Unidos não é tudo privatizado, e muito menos devemos estatizar tudo. Existem coisas que, sob o ponto de vista estratégico de país, precisam ser estatais, sim, e existem outras que não precisam. Então, se a gente se desfizer do que não é preciso, está tudo bem. Mas não podemos jogar fora a Vale do Rio Doce, como foi jogada pelo Fernando Henrique Cardoso, e a Petrobras, como o governo Temer e agora o Bolsonaro quer jogar. E o presidente da Petrobras indica a todo mundo que o sonho dele é privatizar a Petrobras. Eu acredito que seria melhor que ele privatizasse o que ele tem de próprio, porque a Petrobras é patrimônio do Brasil, é patrimônio dos brasileiros, e é uma empresa vital para a economia e para o desenvolvimento do Brasil. E vamos combinar uma coisa, caríssimos amigos que votaram no Bolsonaro e que acham que ele está acertando tudo, não façam como fizemos ou como fizeram, porque eu já, no primeiro mandato do Lula, já percebi que não era exatamente a política que ele havia apregoado que estava fazendo. Não façam como alguns tontos insistem em fazer, em negar que estão ocorrendo erros. Os erros podem acontecer, mas precisam ser corrigidos. E a correção deles é o que importa. Porque o mal do Brasil não será mal apenas para os que não votaram no Bolsonaro. Será mal também para aqueles que votaram no Bolsonaro. A nossa intenção é que o Brasil seja grande, seja forte, seja democrático, com uma discussão produtiva e uma discussão em cima de ideias e não de pessoas. Essa é a grande diferença entre um partido político e uma pessoa que não tem partido político, nunca teve, e que tem ideias duvidosas a respeito de tudo, que tem ministros mais duvidosos ainda, ministros que falam asneiras, que estão sendo ridicularizados mundo afora, e desacreditando o Brasil como nação, como país. Isso que a gente precisa ter cuidado. Não podemos nos afastar daquilo que é importante para o Brasil: a soberania, a democracia, os direitos individuais e, acima de tudo, o respeito que temos que ter por cada um dos outros colegas e amigos que têm uma opinião contrária. Ter uma opinião diferente, ter votado em A, B ou C, não é nosso problema. Nosso problema são os erros que continuam a ser cometidos, a política equivocada de um presidente equivocado que não sabe para onde vai, porque não tem um projeto político, econômico e social para o país, e nos delega a responsabilidade de fazer alguma coisa que não sabemos o que é. O Congresso, o Senado, de uma maneira geral, a Câmara dos Deputados, os governos e particularmente o povo espera que um partido político, um presidente, um ministro tenha um plano de trabalho, tenha um plano de governo, e decididamente esse governo que está aí não tem esse plano. Então, apresentem o plano, vamos discutir o plano como um todo e não apenas achar que a solução de todos os males no Brasil está na Previdência. Não está. Inclusive, começamos errado, pois existem coisas
sérias na Previdência, os débitos das grandes empresas, que precisam ser cobrados, independentemente de ser feita uma grande reforma, que seja feita a reforma, mas que a reforma seja feita de maneira a garantir os direitos dos menos afortunados e não a garantir privilégios daqueles que já têm muitos privilégios. E os colegas que votaram no Bolsonaro, colegas, estamos juntos, o Brasil é um só, eu não tenho outro país, o meu país é esse e é com esse país que a gente precisa trabalhar e fazer com que ele cresça e que as oportunidades apareçam. Outra coisa também é que é necessário discutir política sim e desde o início. É preciso dar tempo sim quando o que está encaminhado parece ser uma ideia correta. Quando o que está encaminhado parece ser uma ideia ruim, vamos então avaliar essa ideia e não fazer com que ela seja aprovada, seja implementada. O que todos queremos, e fica aqui a mensagem final, é um Brasil para todos. Um Brasil democrático, um Brasil próspero, um Brasil respeitoso com seus jovens, com seus trabalhadores e com aqueles que já prestaram 40, 50 anos de serviço a esta pátria e que precisam ser respeitados em seus direitos. Queremos sim que o Brasil avance democraticamente e não retroceda a um passado que não temos motivos para recomendar. Queremos respeito nas escolas, sim. Queremos respeito na rua, sim. Mas isso é cidadania, isso é educação, e a nossa educação é um grande problema, porque está sucateada, abandonada e nas mãos dos empresários. As bolsas de estudos que deveriam correr para que formássemos cidadãos de melhor qualidade, fazem uma única coisa: enriquecem os empresários da educação e formam gente burra. Então, a verdadeira reforma que o Brasil precisa não é da Previdência. A Previdência precisa de ajuste, mas precisamos de reformas econômicas, sociais, na educação e principalmente um grande incentivo à produção e ao trabalho. Não queremos incentivos a crédito e a bancos. Os bancos vão ganhar dinheiro sempre na ida e na volta, mas aqueles que investem, que querem e acreditam no Brasil, precisam ter clareza para onde esse país quer ir. E a grande sacada é ter um plano, né, como todos os governos têm, e colocar esse plano para ser discutido, aprovado e implementar, colocar as mãos à obra. Então, é esse o Brasil que nós queremos, é esse o Brasil que eu convido você a apoiar e apoiar com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua força, tá bom? A gente vai se vendo e vai conversando, você pode discordar e concordar à vontade, eu estou aqui para te ouvir e também discordar, caso que seja necessário, do que você ponderar. Um grande abraço, um bom sábado para você e vamos em frente.